Este programa é livre para todos os públicos. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado você que está aqui, você que nos acompanha também pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Uma grande alegria estar com vocês para esse acampamento do Terço dos Homens. Agradeço o convite do Flávio, meu irmão, pessoal do Eventos, e de você que está aqui acompanhando a gente também. Meu nome é Sandro Arquejada. Eu estive à frente do Terço dos Homens da Canção Nova por vários anos, graças a Deus. Tive a graça de escrever o livro que eu mostrei para vocês no intervalo passado, né, sobre o Terço dos Homens. E o tema, né, desse acampamento é em Cristo, conversão, comunhão e renovação. Nós vamos tratar um pouquinho disso aqui. Mas o tema que me deram para essa pregação é Homens do Terço. Homens do Terço, formados por Maria para ser como Jesus. Formados por Maria para ser como Jesus. Eu ouso dizer a você, eu somente não. São Luís Maria de Montfort, também no livro tratado A Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria, vai dizer que Nossa Senhora é a melhor forma, estou falando do meu jeito com as minhas palavras, mas a forma mais acertada de nós nos conformarmos a Jesus Cristo. Então a devoção a Nossa Senhora, o terço, o amor, todas as orações que você dirige a Nossa Senhora, toda vez que você dirige o seu coração a Nossa Senhora, você está se conformando à imagem e semelhança do Filho dela. O que é ser cristão? Quem é cristão aqui, levanta a mão. Ser cristão é ser Cristo no mundo, é ser imagem, é ser uma luz desse Cristo no mundo, é assumir essa forma, né? É se colocar nessa forma. O Catecismo da Igreja Católica, número 1785, ele vai falar então, primeira coisa, né, para nós nos formarmos pela intercessão de Maria a sermos como Cristo, primeira coisa que tem que acontecer é o tema do nosso acampamento, é a nossa conversão. E como que a conversão acontece? O número 1785 do Catecismo da Igreja Católica vai dizer que é preciso que na sua consciência, na consciência humana, o Espírito Santo haja. É preciso, então a conversão, ela acontece pelo Espírito Santo que vai na sua mentalidade, que muda a sua mentalidade. Você começa a pensar com a mentalidade do Espírito Santo, a mentalidade de Cristo. É através da palavra, vai dizer o catecismo, né? É através da palavra de Deus e através do Espírito que acontece essa conversão. E o número 1848 do Catecismo vai comprovar, vai confirmar que o Espírito Santo e a palavra é quem tem que atuar na nossa mente, no nosso coração. São eles que nos convencem. Então a conversão acontece pela palavra de Deus, pelo Verbo eterno, pelo Verbo encarnado, né? E pelo Espírito Santo agindo em nós aonde? Na consciência. A consciência é o núcleo secretíssimo do ser humano, onde só você tem acesso, e somente Deus tem acesso. É lá que Deus fala com você, é lá que o Espírito Santo atinge e fala com você. É somente na sua consciência, num exame de consciência, em que eu vou realmente me converter. É somente aí que vai haver uma conversão. E onde entra Nossa Senhora nisso, né? Se a conversão acontece através do Espírito Santo agindo na consciência. Pega comigo a palavra de Deus em 1 Reis, capítulo 2, versículo 19. 1 Reis, capítulo 2, versículo 19. Vou dar um momentinho para você achar aí. Antigo Testamento, 1 Reis,
capítulo 2, versículo 19. Existia uma tradição na tribo de Judá, entre os hebreus, né, entre o povo escolhido de Deus, de que, por exemplo, a tribo de Judá, Davi era da tribo de Judá, Salomão era da tribo de Judá, e eles foram reis de Israel. Mas Davi tinha quantas mulheres? Salomão teve 700. Por quê? Porque o casamento era uma forma também de uma aliança política. O meu reino se unir com o seu reino, então me dá sua filha em casamento, eu me caso com ela, e ali tinha uma aliança política. Mas quem seria a rainha com tantas mulheres? A gente brinca, né? Fala que padre hoje não tem mulher porque Davi e Salomão gastou a cota inteira já, né? Já foi tudo já para eles já. Mas quem seria a rainha? Exatamente por causa desse contexto, né, em que as mulheres do rei eram tomadas dessa forma, então a rainha era sempre a rainha mãe, era sempre a mãe do rei, né? Então existia essa tradição na tribo de Judá. Pega a partir do versículo 19 aqui comigo. Betsabeia, quem é Betsabeia? Aquela que Davi pecou e que gerou um filho, né? E depois morreu, e depois ela gerou Salomão, depois a esposa de Urias, né? Depois dele morto, Davi a tomou como esposa, era a preferida dele. Mas ela se torna a rainha quando Salomão assume o trono. Ela se torna rainha quando Salomão, o seu filho, assume o trono. Então Betsabeia foi ter com o rei Salomão para falar-lhe a respeito de Adonias. O rei levantou-se e foi ao seu encontro, prostrando-se diante dela. Às vezes a gente fica com receio de se prostrar diante de Nossa Senhora, né? Olha o rei aqui, o rei não é a autoridade máxima? O rei se prostrou diante da sua mãe, assentou-se no trono e mandou pôr também um trono para a mãe do rei, a qual se sentou à sua direita. O que significa sentar à direita? É o braço direito, a pessoa considerada o braço direito, é a mais importante no reino, né? Ela lhe disse: tenho um modesto pedido a fazer-te, não me decepciones. Disse-lhe o rei: pede, mãe, com certeza não te decepcionarei. Era assim que o rei da tribo de Judá tratava a mãe era a rainha, aquela que sentava à direita. Jesus é o leão da tribo de Judá. Jesus é o descendente do rei Davi. Então existia já essa tradição na tribo que Jesus era, na tribo de Jesus. Ora, Jesus nem tem esposa, quer dizer, a esposa de Jesus nas núpcias do Cordeiro vai ser a igreja. Mas quem que vai ser então a rainha no reinado de Jesus? Jesus vai quebrar essa tradição? Não, de jeito nenhum. Quem é a rainha então no reino de Jesus? Maria. E Jesus vai tratá-la diferente do como Salomão tratou Betsabeia? Ora, nas bodas de Caná, o que a gente vê Jesus fazendo? Quando ela vai ter um pedido modesto, a exemplo desse aqui, diante do rei Jesus: mãe, a minha hora não chegou. Ela vai lá e fala para os serventes, súditos do reinado: vai lá e façam como ele vos disser. Jesus a atende ou não atende? Jesus superpotencializa. Jesus é aquele que veio dar pleno cumprimento do Antigo Testamento, da lei, de tudo aquilo que foi revelado já antes dele. Ele é aquele que veio dar pleno cumprimento. Então Jesus eleva, ele superpotencializa essa tradição. Maria tem essas graças, Maria pode, A gente vê nas bodas de Caná a característica da onipotência suplicante de Maria. O que é onipotência suplicante? Tudo aquilo que Nossa Senhora pede, ela é atendida. Em tudo aquilo que ela pede, ela é atendida.
E o fundamento da onipotência suplicante de Nossa Senhora não é que Deus quis colocar alguém entre Ele e os homens. Não, a carta dos Hebreus vai dizer muito, muito bem isso. Só há um intermediador entre Deus e os homens, que é Jesus. Mas o próprio Cristo quis fazer um favor à sua mãe. É por graça. Todas as maravilhas que Nossa Senhora recebe, todos os favores que ela recebe, a graça da onipotência suplicante é uma graça, foi dada a ela. Jesus concedeu isso a ela. Não precisava de outra pessoa intercedendo a Jesus por nós, mas Ele quis. Você pode então pedir direto para Nosso Senhor? Pode, ok. Mas existe alguém que tem uma graça acima de todos os anjos, acima de todos os santos, acima de todas as criaturas que já foram feitas no mundo celestial e no mundo natural, que é Maria. Maria pode interceder por você. Maria pode inclusive interceder ao Espírito Santo, que venha na sua consciência e torne essa conversão, aquilo que você precisa, a dose necessária que você precisa de se convencer, de inteligência, de sabedoria, de discernimento na sua vida, na vida da sua família, pela intercessão de Nossa Senhora. Pela intercessão de Nossa Senhora. Que fique bem gravado no seu coração. A filiação a Nossa Senhora. A filiação a Nossa Senhora, ela é voluntária. Ela é voluntária sua, é você quem escolhe. Você pode se dirigir diretamente a Jesus, mas existe uma mãe, existe uma mulher com coração de mãe que olha para você. Jesus falou no alto da cruz: eis aí a tua mãe, eis aí a tua mãe. Por que Ele falou isso? Por que Ele falou também, por exemplo, uma vez que ele estava pregando lá num lugar, e aí foram lá e falaram: olha, tua mãe e teus irmãos estão aí, querem falar contigo. Aí Ele falou assim, a exemplo das bodas de Caná, pareceu alguma coisa até grosseira. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Inclusive, quem não quer essa filiação a Nossa Senhora, usa muito dessas duas palavras, para falar que Nossa Senhora é uma mulher qualquer. Será que é uma mulher qualquer? Jesus queria mostrar para a gente que o catecismo da Igreja Católica diz isso, acima dos nossos laços de sangue, existe uma família espiritual, existe até um tesouro no céu. As nossas orações são colocadas como que num banco, em que Deus distribui graças aonde quer. Você sabia que sua oração não tem todo o efeito para vocês? Claro, é justo, você pode pedir por você, pela sua família, mas Deus pode se usar dessas orações para favorecer outra pessoa que precisa mais. Está no nosso catecismo da Igreja Católica isso. Para dizer o que para nós? Que o vínculo espiritual, o dia que nós formos para o céu, meu irmão, minha irmã, o vínculo vai ser muito maior do que esse vínculo familiar. Jesus estava falando que vai ser da família dele aqueles que fizerem a vontade do Pai, aqueles que fizerem a vontade de Deus. E ele está exaltando mais uma vez a sua mãe. Quem mais fez a vontade de Nossa Senhora? Quem mais fez a vontade de Deus Pai do que Nossa Senhora e Jesus nesse mundo? Então ele está falando, que essa mediação de Nossa Senhora, ela é voluntária. Ela não seria necessária, mas Jesus quis fazer necessário no seu reinado. Deixa eu falar uma coisa para você, embora ela não seja necessária, eu não sei você, mas na minha vida, eu percebo, eu costumo dizer que o meu encontro pessoal com Jesus foi tarde. A exemplo de Santo Agostinho, Às vezes eu olho meus irmãos de comunidade, eu entrei para a Canção Nova com 29 anos de idade. Eu tive minha experiência pessoal com Jesus lá pelos 26 para 27. E eu já me encantei aquela coisa e já fui fazer caminho para a Canção Nova. E às vezes a gente entrava aqui e via meus irmãos, às vezes com 19, 20, 21, 22, 25 entrando para a Canção Nova. Jesus, por que eu não te conheci antes? A minha experiência de vida, eu estava tão envolvido com as coisas do mundo, eu nunca fui de beber, nunca bebi, nunca usei drogas, nunca nem me ofereceram drogas. Por quê?
acho que por causa da minha postura de vida, né? Mas eu gostava, eu queria uma ascensão profissional muito rápida. Então o meu negócio era trabalhar e estudar, trabalhar e estudar. Aos olhos do mundo, perfeito. Perfeito, um jovem que quer trabalhar e estudar, nossa senhora, né? Mas não era isso. Eu sinto que eu precisei experimentar. Não alcancei grandes patamares, tá? Mas eu consegui alguns degraus nessa jornada. Subi alguns degraus. Tinha lá meu emprego que era bom. Tinha lá meu estudo já. E eu falo para você, se eu não tivesse experimentado isso, se eu não tivesse visto como é ter um pouquinho disso e depois entrar para a Canção Nova, né? Quando acontecesse alguma coisa, que algum perrengue, alguma dificuldade, eu ia falar, eu tenho chance melhor lá fora. Eu tinha saído da Canção Nova. Eu teria saído da Canção Nova. Parece que eu precisei experimentar algo no mundo, conhecer alguma coisa do mundo, não digo de perdição, mas às vezes a gente precisa experimentar alguma coisa nessa vida, para que depois a gente seja entregue a Jesus Cristo. E eu percebo que eu fui preservado, muita coisa na minha sexualidade, muita coisa que eu falo para vocês, até nunca nem me ofereceram drogas. Eu fui preservado sim de certas violências. Às vezes o negócio está acontecendo aqui do meu lado, era comigo, mas eu passava como Jesus, né? Que não tinha chegado a hora dele, queriam matar ele, ele passava aqui do lado, aqui assim, e nada acontecia com ele. Teve muitas situações de risco em que eu estava quase que à beira da morte e não percebi, fui saber anos depois. Foram os terços da minha mãe, foi a intercessão de Nossa Senhora. O meu nome é Sandro Aparecido, porque eu fui consagrado no ventre da minha mãe, a Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora vai preservando, Nossa Senhora, ela vai cuidando. Parece que para a gente chegar num ponto em que você vai entender alguma coisa, que aí sim o seu encontro pessoal com Jesus Cristo pode fazer efeito, porque você teve aquela experiência. Talvez você não seja dessa forma, comigo foi assim. Mas eu costumo dizer, quem aqui é devoto de algum santo? Você é devoto de algum santo? Geralmente, a gente fica devoto de algum santo depois que o santo se manifesta na sua vida. Você está vivendo um perrengue, você está vivendo alguma coisa, aí chega um santinho, né, com a oração para aquela situação que você está vivendo. Chega um livretinho com a história daquele santo que viveu alguma coisa próxima daquilo que você está vivendo e você começa a pedir a intercessão dele. Não é assim? E aí você se torna devoto daquele santo. Deixa eu falar uma coisa para você. Não foi você que se tornou devoto do santo. Foi o santo que já estava te protegendo, já estava intercedendo por você antes de você perceber. Você se tornar devoto, aquele santinho chegar na sua mão, foi um sinal do céu que, olha, já estou olhando pela tua causa, já estou olhando por você. Quanto mais, se assim é com santos, quanto mais com Nossa Senhora. Desde que você nasceu, Nossa Senhora está cuidando de você, ela está como uma mãe, né? Te defendendo de todos os perigos, de todas as coisas, para num ponto exato, te entregar para Jesus, por essa intercessão, porque ela tem essas graças, tudo que ela pedir a Jesus, Ele vai fazer. Não sei se você percebe desse jeito, né? Muitos homens foram para o terço, por causa do terço que a mãe rezava em família. Ai, que gostoso que era quando a gente morava na roça, e toda noite a mãe da gente fazia a gente rezar na beira do fogão de lenha. Quando estava aquele friozinho assim, acendia o fogão de lenha. Quando estava calor, a gente às vezes dormia no colo da mãe, no colo do pai. Já era Nossa Senhora te preservando, já era Nossa Senhora cuidando de você. Talvez você olhe e fala, nossa, quantos amigos meus que se perderam. E você não, por quê? Nossa Senhora estava cuidando de você. São Luís Maria de Montfort, né? Nessa intercessão, meu livro está muito velho, está desgastado, graças a Deus, porque eu já li bastante ele, já renovei muitas vezes a minha consagração pelo tratado. São Luís Maria de Montfort, ele diz o seguinte: quando Maria lança suas raízes em uma alma, maravilha de graça se produzem. Maria produziu com o Espírito Santo a maior maravilha que existiu e existirá, um homem Deus, e ela produzirá, por consequente,
as coisas mais admiráveis que hão de existir nos últimos tempos. A formação e educação dos grandes santos, que aparecerão no fim do mundo, lhe está reservada. Pois só esta Virgem singular e milagrosa pode produzir, em união com o Espírito Santo, as obras singulares e extraordinárias. As obras singulares e extraordinárias. Você quer se converter? A sua conversão vai se tornar muito mais fácil, muito mais perfeita, uma vida de santidade, muito mais consciente, pelo Espírito Santo, agindo na sua consciência, pelo poder da palavra de Deus, quando você se torna cada vez mais filho de Nossa Senhora. Quando o Espírito Santo, seu esposo de Maria, a encontra numa alma, ele se apodera dessa alma, penetra com toda a plenitude, comunicando-se-lhe abundantemente e na medida em que concede a sua esposa. E uma das razões porque hoje em dia o Espírito Santo não opera nas almas maravilhas retumbantes é não encontrar ele uma união bastante forte entre as almas e sua esposa Maria, fiel e inseparável. Digo esposa inseparável, porque depois que este amor substancial do Pai e do Filho desposou Maria para produzir Jesus, o chefe dos eleitos, e Jesus Cristo nos eleitos, nunca a repudiou, pois ela tem sido sempre fiel e fecunda. São Luís Maria de Montfort tem a coragem de falar que quando o Espírito Santo de Deus encontra Nossa Senhora numa alma, esse caminho de conversão ele se torna mais fácil. Ele se torna mais perfeito, ele se torna mais substancial. Então saímos da fase da conversão, vamos agora para a comunhão, segunda parte do tema do nosso encontro, a comunhão com Jesus Cristo, É a verdadeira conversão, ela é ter a mentalidade de Jesus Cristo, ter a mentalidade de Jesus Cristo. Quando eu me converto, quando eu faço esse processo de encontro pessoal com Jesus Cristo através do Espírito Santo, pela intercessão da Virgem Maria, eu me torno então essa pessoa com a mentalidade de Jesus Cristo. Eu passo a ser luz e presença de Cristo, eu passo a querer imitá-lo. Eu passo a mudar as minhas ações. Aquele que era nervoso, aquele que era irritado, agora já se torna mais manso. Por quê? Porque existe uma sabedoria dentro de você que vem do Espírito. No domínio de si, da forma como você manifesta aquela ira, mas num jeito mais acertado de fazer as coisas. A pessoa já conversa diferente, já fala diferente. Isso é ter comunhão com Jesus Cristo. O que Jesus Cristo faria no meu lugar? O que Jesus Cristo faria nessa situação? Desde as pequenas coisas até as grandiosas. Você percebe quando a gente passa pela conversão, a gente deixa muitas vezes de andar com certas amizades, de ter certas reações. A pessoa brigava no trânsito por tudo quanto é coisa. Passou a frequentar o terço dos homens, até reclama ali dentro do carro, Poxa vida, essa pessoa atravessou na minha frente aqui, invadiu aqui minha preferência aqui, mas deixa embora, Deus abençoe essa pessoa. Você olha e fala, nossa, o que está acontecendo? Mudou a pessoa, O que Jesus Cristo faria quando tomasse uma fechada, por exemplo, no trânsito? Gente, a comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo, aquilo que o diácono falava aqui agora há pouco, o terço tem que fazer efeito na minha vida. Eu vou lá e rezo, a hora que chego em casa, aquela cara de Deus me livre, Vou converter, vou testemunhar que Cristo. Não, é Cristo. Você vai e reza o terço, você vai à missa, você comunga. Quando você chega na sua casa, você é Cristo ali. É grandioso e responsabilizante. É grandioso e responsabilizante. É uma busca de ser irrepreensível nas atitudes, em tudo. Claro que alguma coisa às vezes escapa, mas é a busca da gente, Deixa eu falar uma coisa para vocês, homens.
homens do terço, homens da sociedade. A missão do homem, a exemplo de Efésios 5, né, que vai comparando Jesus Cristo como cabeça da igreja, o homem como cabeça da sua família, e aqui eu quero estender também, você é cabeça aonde você estiver, no seu trabalho, por exemplo. Cabeça não no sentido que você vai chegar lá e vai ser o mandatário, quem sabe você tem um cargo mais subalterno, mas você tem a responsabilidade de ser Cristo ali naquele lugar. Numa roda de amigos, no futebol, que você não tem problema ir para o futebol. O problema é o que a gente faz no futebol. A hora que o pessoal, às vezes, não sei se vocês já viram, né? O pessoal vai jogar bola e pega na mão do outro aqui assim, vamos pedir aqui, fazer uma oração para que ninguém se machuque, todo mundo sabe bem. Pai nosso que estás no céu, aí fala, né? O homem, aquela coisa bem, bem forte assim, bem, Pai nosso que estás no céu, santificado. Aí chega no final, amém, aí solta aquele palavrão. Já viram isso acontecer? Você é aquele que não vai falar o palavrão. Você é aquele que, quando o pessoal estiver reunido e aquelas piadinhas de duplo sentido, opa, peraí, não está certo isso. É fazer essa diferença, né? Isso é ser a cabeça do corpo, isso é ser cabeça do corpo, mas nós somos chamados a romper com as realidades do mundo, ser cabeça do corpo, né? Ser essa cabeça, aquele que Deus vai se manifestar através de você. Qual que é o papel masculino, né? A exemplo de Efésios 5, então você olha para Cristo, Cristo é a cabeça da igreja, opa, eu sou cabeça da minha família, sou cabeça da minha casa. O que é isso? O que é ser cabeça? É romper com as realidades do mundo. O substrato básico da humanidade, vamos dizer assim, está na feminilidade. É o ser feminino. Isso é uma realidade física, psíquica, espiritual. Biológica, psíquica, espiritual. Biologicamente, o embrião inicialmente é feminino. Quando o espermatozoide fecunda o óvulo, o embrião é inicialmente feminino. Se ele seguir de forma linear, ou seja, conforme vem acontecendo o desenvolvimento do embrião, desde a sua fecundação, nascerá uma menina. Quando junta, né, o espermatozoide que carrega o cromossomo X com o óvulo que é sempre X, XX, vai desenvolver de uma forma linear. Cada coisa vai fazer o seu efeito a seu tempo, vai nascer uma menina. Agora, quando o espermatozoide carrega o cromossomo Y, para que surja um menino, é preciso que ocorra uma revolução química. Não que não haja as propriedades masculinas no cromossomo Y. Ele está ali, mas vai acontecer essa revolução. Lá pela 12ª semana, acontece como que uma revolução hormonal, e aquilo que eram aqueles órgãos que iam se formar feminino, os ovários, as trompas, tudo aquilo ali desce, sai para fora, essa revolução hormonal, e se torna todo o aparelho reprodutor masculino. Psiquicamente, tanto o menino quanto a menina são criados geralmente pela mãe, consequentemente ficam mais tempo com ela. As meninas estão em harmonia com a mãe e desenvolvem-se femininas. O menino, ele precisa se afastar do mundo da mãe, e ao se afastar desse mundo, ele se torna homem, ele precisa do pai para tirar ele de lá e fazer com que saia do mundo da mãe. Não que a gente não possa chorar, mas quantas vezes você não vê a importância de um pai falar para o menino, não para a menina, para com essa choradeira, vamos para fora. Às vezes a criança está esperando o pai chegar para ele sair para fora. Sai para fora, né? Espiritualmente, Gênesis vai dizer para a gente: tirarás o alimento de todos os dias, do alimento do solo, todos os dias de tua vida. Comerás o pão com o suor do teu rosto. Mas vai falar também, o pai deixa... O homem deixa o pai e a mãe
e se unirá à sua mulher. É o homem quem deixa o pai e a mãe e vai se unir à sua mulher. Vai tomá-la como mulher. Quando a gente olha o casamento dos hebreus, olha o casamento lá do povo lá de Jesus, a gente vê como que é o noivo. Ele vai constrói a casa, constrói a mobília toda, ele é responsável. E ele vai na casa do pai da noiva, junto com as virgens, né? As amigas da noiva, e toma a noiva e para se introduzi-la na sua casa. Então é o homem esse que vive rompendo com as realidades. O que nos torna homens? A gente romper com as realidades. E deixa eu falar uma coisa para você. O demônio, quando ele quer alguma coisa, né, ele não aparece com chifre, com rabo, bufando enxofre, não. Ele vem com um discurso de coisas boas, aparentemente boas. A gente vê umas ideologias, um modismo hoje no mundo, que não é para exaltar o feminino, não é para dar o lugar devido à mulher. Não, vocês têm um lugar de vocês, a gente reconhece isso, e como que vocês são importantes para nós. Mas esses movimentos, eles estão aí para aniquilar o masculino. E pensa que começou de agora? Não, mas vem com um discurso bonito, de progresso, de modernidade. Antigamente, bem antes da sociedade se tornar tão consumista, né, produzir tanto, as coisas eram feitas artesanalmente. Era através de manufatura. O sapateiro, a pessoa que construiu o sapato, ele tinha a sua oficininha do lado da casa. Então ele fazia, desde a sola do sapato, até todos os cortes do couro, né, ele fazia tudo na mão. Quando muito, ele produzia sola, mandava para outro, que fazia o resto do sapato, o outro colocava cadarço. Isso chama-se manufatura. Né? Mas o homem, para o seu trabalho, ele ficava ao lado da sua casa. O agricultor tinha a lavoura do lado da sua casa. O carpinteiro, como São José, né, tinha a sua oficina do lado da sua casa. Claro que existiam os tropeiros, existiam esse povo, né, que levava, às vezes tinha que viajar por causa de algum trabalho, mas eram uns poucos. Geralmente o homem, ele estava no olhar do seu filho. Tanto é que era normal, muito mais do que hoje, o filho tomar a profissão do pai. Por quê? Porque já deixava aquela forma de sustento para a família que ele ia formar. Mas o filho tinha, a criança, ela tinha o olhar com a mãe, aquilo que era sua interioridade dentro de casa. Você vai ver Jesus falando da feitura do pão para explicar o reino de Deus. Ele está falando do efeito do fermento, falando do efeito do sal. Estava com Nossa Senhora. Estava junto com ela, via sua mãe fazendo. E aí ele via essa questão de afeto, essa questão de empatia, tudo estava dentro de casa. Né? Aliás, é uma ofensa você chamar uma mulher hoje de dona de casa. Muita gente vai achar que é ofensa. Por quê? Porque associa isso com o trabalho. O trabalho faz parte de cuidar da ambiência, mas temos muitas mulheres aqui, vamos privilegiar falar para as mulheres também. Ser dona de casa é ser dona da ambiência da casa. Você tem a vocação de ter um coração, né? O seu coração é a centralidade da casa. É onde o filho intercede alguma coisa para o pai, primeiro passa pelo seu coração, pede para a mãe primeiro. A mãe é aquela que está atenta, a mulher é aquela que está atenta, então ela promove essa boa ambiência dentro da casa, né? Mas o filho, tanto o menino quanto a menina, precisa ter o pai presente, precisa ter o pai em casa, precisa ter o pai debaixo da sua vista. Ele saía para fora, quando ele quer fazer alguma coisa, quando ele sai das coisas interiores, dos seus sentimentos interiores, e ele precisa ser introduzido no mundo, nos ofícios do mundo, ele sai para cá e ele encontra quem? O pai dele. Filho, pega aquela enxada, me ajuda aqui, ó. Pega aquela tesoura ali, me ajuda a cortar esse couro aqui, ó. E assim vai. E assim a criança vai enfrentando a vida e vai aprendendo como lidar com a vida. Mas precisa do pai. O que aconteceu? Uma sociedade moderna que, claro, houve algum progresso? Claro, o demônio vem com um discurso bonito também.
Mas ele começou a enfraquecer a família no momento em que ele tira o homem de dentro de casa, vai trabalhar na fábrica, vai trabalhar na indústria, some de perto do seu filho, sai daqui de perto. Aí nós nos imbuímos, claro, é justo ser provedor, você precisa do salário, você precisa manter a casa. Hoje nós somos consequência disso tudo, mas o normal, natural, do jeito que Deus pensou, era que o homem estivesse aqui junto com a sua família. O homem saiu para as fábricas, aí se envolve com vício, no caminho de volta se envolve com outra mulher, com adultério, com tantas outras coisas que os homens estão perdidos aí hoje. Depois vieram 2 grandes guerras, que dizimaram, né, tantos homens que foram para lá e morreram. Depois veio uma revolução sexual. Tudo para quê? Se você prestar atenção aqui, né? Se você prestar atenção nesses fatos todos, para aniquilar a força, a coragem, o protagonismo que o homem precisa ter na sua vida com a sua família. Aí hoje se tira a mulher de casa também, né? E a gente vê uma sociedade, filhos criados. Não estou falando que não precisa, que não pode acontecer. É a forma que nós temos hoje, é o que temos para hoje. Mas muitos filhos criados por avós ou por creche. Aí você olha para a sociedade, para os jovens do jeito que estão hoje, você entende o porquê que eles estão assim. Talvez não tenha o que a gente fazer no sentido de reverter isso, porque o mundo está assim hoje. Você precisa sair de casa. Você precisa sair para trabalhar, não tem jeito. Mas Cristo rompeu com todas as realidades. Ele veio dar pleno cumprimento a todas as coisas. De que forma que Jesus fez isso? De que forma que Ele rompe com essas realidades? Como que Ele consuma o novo daquilo que é velho? O principal atributo de Jesus Cristo, se nós nos configurarmos a Ele, é que Cristo, lá mais uma vez, que é missão, né? Jesus é cabeça da igreja, né? A sua missão de ser cabeça, o principal atributo de Cristo, e assim como o nosso também, é dar a vida por aqueles que você ama. Dar a vida por aqueles que você ama. Não tem outra missão para nós homens. Diácono falou isso, não falou? A história do porco? Falou de uma forma bem humorada, mas agora eu estou falando muito sério para nós. Na sua casa, na sua família, na realidade que você vive. Homem, o que nos faz homens é assumir com a nossa responsabilidade. É dar a vida em primeiro lugar. Antes que meu filho se sacrifique, antes que a minha esposa se sacrifique, eu é quem vou me sacrificar. Eu é que vou dar a vida nesse negócio aqui. E não se trata, gente, ninguém vai entrar na frente da sua esposa, na frente dos seus filhos, quando tiver um bandido com a arma apontada para sua família e querer matar aí. Ninguém entra na frente nesse momento, né, diante de um fato grave, um fato grandioso, se diariamente, quando chega em casa, quando tem uma coisa para fazer, cada coisa conta gota. Se eu não der a vida, a conta gota na minha casa. Se eu não for me treinando dessa forma. Se eu não dou a vida, se eu chego em casa e só me preocupo comigo, com o meu conforto, o meu direito, eu não vou dar a vida. E aí começa, né, a partir do momento que nós nos convencemos, que o Espírito Santo diz para a gente, você é quem tem que dar a vida por primeiro. Vou dar um exemplo muito simples aqui, tá? Existe uma pesquisa nos Estados Unidos, as mulheres vão gostar dessa, que tem tempo já essa pesquisa, que fala assim, que homem que lava a louça é mais feliz. Às vezes eu chego em casa e eu estou sem fome, estou tão cansado que eu estou sem fome, eu tiro até a fome. Às vezes eu chego mais tarde, e a minha esposa, ela foi colocar as crianças para dormir.
Mal a gente dá uma boa noite. São exceções, tá? Esses dias não são todos, não. Mas às vezes a gente tem algum a fazer, sai para algum grupo de oração, alguma coisa, tudo, você vai pregar, a hora que chega em casa, está desse jeito, ela já subiu com as crianças. Eu chego em casa, a pia está cheia de louça. Elas jantaram, tal, agora ela deu banho nas crianças, tudo. Com tanto a fazer, agora ela colocando as crianças para dormir. Eu não jantei, eu não estou com fome, eu não vou jantar. Mas eu não me acho no direito de chegar e ver aquela pia cheia de louça e não ir lavar. Ah, mas eu estou cansado. Ué, casou para quê? Eu falei que as mulheres iam gostar dessa, né? Tem uma grande ilusão hoje que matrimônio é para mim ser feliz, né? Ah, eu não estou mais apaixonado. Ah, mas tanta coisa, tudo. Ah, mas eu estou me apaixonando por outra agora. Você casou para dar a vida com essa pessoa que você escolheu. O sentido da sua vida está nisso, é dar a vida. E você dá a vida a partir do momento que você rompe com as coisas do mundo e você se converte, você se torna um outro Jesus Cristo em cada situação, É preciso ter uma decisão resoluta, é preciso romper radicalmente com o pecado. São Tiago capítulo 2 vai falar o seguinte, porque a gente tem uma visão de pecado que é fazer as coisas erradas, né? Não é. São Tiago vai dizer o seguinte: quem pode fazer o bem e não faz, peca. Se eu chego em casa, tem louça para lavar, eu posso lavar, se eu não lavo, eu estou pecando. Se eu estou vendo um jovem que trabalha comigo, alguém se perdendo, afundando numa vida, e eu posso falar alguma coisa para ele, e eu posso fazer alguma coisa para essa pessoa, e eu não faço, eu estou em pecado. Amar, gente, tem um lado romântico, tem tantas coisas que a gente, né, tem um coraçãozinho que a gente pensa no primeiro momento, mas na Amoris Laetitia, o Papa Francisco vai lembrar muito bem que São Paulo, principalmente nas suas cartas, quando ele fala o verbo amar, né, 1 Coríntios 13, nossa, que maravilha, gente, tão aclamado em tantos casamentos, né? O amor é paciente, é benfazejo, Papa Francisco vai lembrar que toda vez que São Paulo usa o verbo amar, em hebraico ele tem um sentido de fazer o bem. Não é tão romântico quando a gente pensa, mas você ama quando você faz o bem. Você tem que fazer o bem mesmo quando aquela pessoa não merece, que você acha que não merece. Mesmo quando ela não te fez o bem. E aí começa a acontecer, a partir desse momento, começa a acontecer a renovação do meu ser, a renovação do meu interior, do meu coração. Nas minhas atitudes, nos meus gestos. Tem que ser radical. Ai, que medo dessa palavra, né? Ser radical. Ser radical na conversão é diferente de fundamentalismo religioso. O diácono falou aqui, né? Chega no texto lá, aí você fala para a pessoa, né? Ela não está pronta, ela está crua na fé ainda. Tem que acolher a primeira pessoa. É isso mesmo. Mas a gente vai passando um monte de coisa para a pessoa ali, né? Falando como é que a pessoa tem... Não, isso é fundamentalismo religioso. Sou eu quem tenho que ser radical comigo, na minha escolha, na minha decisão. Nossa Senhora, nesses tempos, eu sou filho do Monsenhor Jonas, e eu tenho que dizer para você, né? Nosso pai fundador tanto falou a respeito da segunda vinda de Cristo. Eu não sei como é que você está vendo o mundo hoje, mas quando eu olho tudo de ponta cabeça, do jeito que está hoje, eu acredito que Jesus está voltando. Eu acredito que Jesus está voltando. Não é possível, gente, até quando o mundo vai ficar desse jeito? O que é certo está errado, o que era certo, o que eu sempre aprendi de certo está tudo errado, e o errado está certo. Você também tem essa sensação? Nossa Senhora fala que, nas suas aparições, ela diz que esse é o tempo da santidade, esse é o tempo do testemunho. Então nós vamos ver muita coisa errada acontecendo ainda.
É o tempo da nossa santidade, é o tempo do nosso testemunho, é o tempo dessa renovação acontecer. A gente olha aqui o Antigo Testamento, né? Olha aqui os livros do Novo Testamento também, os cristãos que davam a vida, e a gente acha tão bonito. Por que você acha que você vai ser cristão e vai ser poupado disso? Mas dar a vida é exatamente o principal atributo de Jesus Cristo. Nós já somos escarnecidos da nossa fé. Nós já somos desacreditados quando nós falamos que nós somos cristãos, que nós somos católicos. Louva a Deus por esse escárnio. Louva a Deus e ofereça a vergonha que você está passando, esse escárnio que você está passando, em conversão àquelas pessoas que estão fazendo isso com você. É o tempo da santidade e do testemunho, Nossa Senhora está nos pedindo. Eu sei que muita gente rezou pelo nosso país, não foi? Por tantas realidades, a gente reza pela nossa família, reza por tantas coisas, nós rezamos pelo nosso país. E às vezes parece que a gente não é atendido. Quando Deus pediu para Jonas ir lá em Nínive, ele chegou lá e pregou a palavra. Contra gosto, mas pregou a palavra. Aquele povo que ele falou a palavra, aquele povo rezou, se vestiu de saco e colocou cinza na sua cabeça, fez penitência. Só que se convenceram dos seus pecados. Uma das ações do Espírito Santo na nossa conversão é nos convencer do nosso pecado. Aquele povo se converteu e Deus voltou atrás do que tinha reservado para eles. Não foi assim que a gente vê no livro de Jonas? Deixa eu falar uma coisa para você. Eu sonho com um dia que o povo brasileiro deixar de ter essa fama do jeitinho brasileiro. A gente muitas vezes reza pelo nosso país, reza pelas realidades, mas a gente não se converte. A gente não se converte. Você quer ver um sinal disso? Uma coisa muito difícil de nós fazermos no nosso país hoje, comprar um carro usado. Olha para a pessoa que está do seu lado. Você compraria um carro usado dessa pessoa? O problema não é comprar o carro usado, o problema não é o carro, o problema é quem vende. E tantas outras realidades, gente. A gente tenta dar o nosso jeito, a gente tenta furar uma fila. Né? Cadê o Cristo nessas situações? Ah, Sandro, mas você não sabe, eu comprei o carro, já é essa bomba, já me venderam assim. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão dadas por acréscimo. Você não tem o direito de fazer o mal porque você recebeu o mal. E uma coisa, também uma palavra, viu, Padre Sandro? Seu nome é bonito, viu? Eu gosto do seu nome. Seus pais tiveram bom gosto. Esse tempo, né? Nós homens, nós vamos nos revoltar então com a sociedade, porque eu tenho que ir para a fábrica, porque eu tenho que estar fora. Não, não é assim. Não é pela espada, mas é dando a vida. Em cada realidade, cada momento que você tem na sua casa, se faça presente com seus filhos, se faça presente com a sua esposa, dê a vida por eles. Dê a vida por eles. Mas eu mencionei Padre Sandro, porque o Padre Sandro falava de São José aqui no começo, na adoração. Nossa Senhora também apresenta Jesus Cristo, né? Mas também nos apresenta São José. Eu queria até ter mais tempo para falar sobre São José aqui, mas graças a Deus também está acabando, eu vou falar aquilo que é necessário para o momento. Nós vivemos na igreja, tem graças a Deus terços dos homens com o nome São José, terços dos homens São José, não é assim? É o tempo de José na igreja. É o tempo. Esse homem que foi silencioso, esse homem que não quis de forma nenhuma aparecer, é colocado em destaque agora pela igreja. É o tempo de São José. A providência trouxe isso. A instituição de São José como patrono da igreja, o feriado de São José Operário, são coisas recentes na igreja. É a nossa igreja
A igreja de Jesus Cristo, da qual Maria é a rainha, apresentando a figura de São José para nós. E São José traz duas coisas para nós que nós sempre gostamos, sempre voltamos o nosso coração para isso desde pequeno. A nobreza e o heroísmo. Quem aqui pequeno não gostava de algum super-herói? Muito difícil. E a nobreza dos gestos, a nobreza no proceder. Jesus é considerado filho de Davi por causa de São José, que traz essa nobreza, essa realeza. Nós precisamos, gente, assumir isso, a nobreza nos gestos, nas palavras, no olhar, em tudo aquilo que nós formos fazer. Existe algo de mais nobre para mim fazer aqui? E o Espírito Santo, ele vai te dar a consciência daquilo que é certo. Muitas vezes, você tem que corrigir uma pessoa, você tem que corrigir um filho. Muitas vezes você tem que ter aquela conversa mais próxima da esposa, diante das coisas que estão acontecendo. Muitas vezes tem que falar uma palavra que não é tão agradável. Mas Deus nos dá, através do Espírito Santo, o jeito certo de falar. Outras vezes, falar não vai adiantar. Vai precisar o seu testemunho. Vai precisar a sua atitude de misericórdia. Como um pai, que o filho bebeu, e o pai vivia falando tanto para aquele filho: não quero que você fique bêbado, não quero que você se envolva com bebida, não quero. Um dia o filho chega em casa bêbado. Em vez de pegar o filho e dar um sermão, aquele pai pegou o filho, levou para o banheiro, deu um banho, fez um café bem forte. No outro dia, quando o filho acordou, que a gente pensa, né? Até o filho pensou: agora eu tomo o sermão. O pai chegou lá, simplesmente derramou uma lágrima. Nunca mais aquele filho bebeu. Isso é um testemunho de um amigo meu. Nunca mais aquele filho bebeu. Não precisou de uma reprimenda, precisou da nobreza e do heroísmo nos atos. São José era esse nobre, São José era esse herói, que tantas vezes salvou a família de Nazaré, tantas vezes salvou Jesus Cristo. É um herói. Aí ele é esse nobre, que sabe se calar, silenciar, na hora que precisa. Eu gostei muito, na semana do Dia dos Pais, o meu irmão de comunidade, o Ederson José, ele fez uma pregação para a gente lá no Instituto, para os pais que têm os filhos lá no Instituto. E ele comparava São José a uma árvore que dá sombra. Ele dizia assim, que nós homens, nós somos como essas árvores. Cada árvore dá o seu fruto, né? E os frutos são os nossos filhos. Mas São José foi uma árvore chamada a não dar fruto. Não tem árvore que não dá fruto? Mas São José fazia sombra para Jesus, para o menino Jesus e para Nossa Senhora. Ou seja, dava o conforto que eles precisavam, dava a proteção que eles precisavam. É o tempo de São José na igreja, é o tempo de nós olharmos para Jesus, também pela intercessão, também com um olhar meticuloso, né, carinhoso sobre São José. São José é esse também, né, que nos ensina que a realeza, que a nobreza, né, ela acontece pelo serviço. O rei é o primeiro que serve. Assim deveria ser. Jesus vai dizer para nós, né, quer ser grande no reino de Deus? Quer ser grande no reino dos céus? Seja o primeiro que sirva. Seja o primeiro que sirva. Nada, meu irmão, nada nessa vida vai fazer mais sentido no seu coração do que você se colocar a serviço. Nem os teus sonhos, nem as tuas realizações, nem os teus diplomas, nem a fortaleza que você mostrar para o vizinho, para os parentes, nada disso vai satisfazer o teu coração, tanto quanto você servir até dar a vida. Nada vai. São José era esse homem que nos ensina. Gente, a marcenaria, a carpintaria na época de Jesus, claro, tinha os seus pregos, tinha mas muita coisa era feita através de encaixe.
Ou seja, São José era aquele artista, aquele artesão que fazia, né, quando ia fazer uma mesa, fazia aquele encaixe do tampo da mesa com os pés ali certinho. Muitas vezes nem precisava de pregos. São José é esse homem que nos ensina a aliar a força masculina com a sensibilidade do espírito. E vai nos tornando artistas no procedimento, nessa renovação do nosso ser. Vai nos ajudando a moldar o nosso ser aos modos de Jesus. Já encerrando, então eu quero pedir para você ficar em pé, para que a gente possa rezar um pouquinho. E vamos pedir o Espírito Santo. Que o Espírito Santo venha nos convencer, trazer a comunhão com Jesus Cristo e renovar as nossas atitudes. Você pode dizer assim, que eu saia daqui um homem novo. Você, mulher, que eu saia daqui uma mulher nova. Pela ação do Espírito Santo, na minha mente, no meu coração, em todo o meu ser, no meu modo de falar, no meu modo de olhar, na fidelidade do meu coração. Vem, Espírito Santo de Deus, vem trazendo um batismo novo, uma nova efusão. Vem me preparando para esses tempos vindouros, que eu possa, como o Monsenhor Jonas dizia, pela santidade de vida, preparar um povo bem disposto, mas também que pela santidade de vida, eu possa acelerar essa vinda de Jesus. Vem, Senhor Jesus, vem instaurar o Teu reino, porque no que nós vivemos, já não nos serve mais. Eu quero ser uma pessoa nova, um homem novo, uma mulher nova, uma família nova, uma sociedade nova. E nós queremos pedir essa graça do Espírito Santo de Deus. Coloca a mão no teu coração, diante daquilo que o Sandro foi falando na sua pregação, essa importância dessa comunhão com Deus, com a Virgem Maria, com São José, nas nossas vidas. Queremos pedir essa graça, e quem nos impulsiona a isso é o Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Canta junto, o Espírito de Deus está. O Espírito de Deus está neste lugar. Sim, Ele está. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Levanta os teus braços e canta e move. Toca minha mente, enche minha vida, move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim, move-te em mim, move-te em mim, move-te em mim, toca minha mente, toca minha mente, o meu coração, enche minha vida com teu amor, move
E assim, tendo pedido o Espírito Santo, Flávio, eu queria que nós nos consagrássemos também a Nossa Senhora, cantássemos a consagração, que essa renovação através do Espírito seja pelas mãos de Maria, que ela seja muito mais forte, que ela seja muito mais consistente, pela intercessão da mãe aqui a você. Eu quero pedir ao Padre Sandro também, o diácono, para vir aqui à frente e eles nos darem a bênção, depois da consagração, nós sermos abençoados ao final desse momento. Cantemos então essa consagração à Virgem Maria. Oh, minha Senhora e também minha mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós, e em prova da minha devoção eu hoje vos dou meu coração. Vamos cantar outra vez. Ó minha Senhora, ó minha Senhora e também minha mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós, e em prova da minha devoção eu hoje vos dou meu coração. Você cantando, consagra a vós meus olhos, consagra tudo que sou. Incomparável mão, guardai-me, defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Como coisa. Cantemos uma vez mais. Consagro os meus olhos, meus ouvidos, minha boca. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo que sou, desejo que a vós pertença. Incomparável mãe, guardai-me, defendei-me como coisa e propriedade vossa, como filhos e filhas de Nossa Senhora, como filho e propriedade vossa. Amém. Nesse momento, selando tudo aquilo que o Espírito Santo foi trazendo através do Sandro para nós, que essa bênção possa ser essa graça, selar no nosso coração, na nossa mente, na nossa vida, essas palavras que é de Deus para cada um de nós, para que a gente possa viver, pedindo a força a Nossa Senhora, porque sozinho a gente não consegue, mas com ela a gente consegue. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E não tem como terminar assim, né? Viva Nossa Senhora! Viva!